Começa agora o único, o delirante, o inigualável, o maravilhoso Delírios Astrológicos Podcast com Gilvan Villa, Marcos Teixeira, Dani Carter e Andrele Barros. Olá, pessoas! Nossa, já fui a primeira. Olá, pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Faz você. Bom tudo. Bom tudo. Bom tudo. É bom isso, né? Já resume, bom tudo. Bom tudo. Tá Bom tudo. então, Hoje tá todo mundo de bem humor, de bom humor, porque Mercúrio entrou em Gêmeos. Fazendo quadratura com o meu, só que não. É ótimo na quarentena você vai falar felizes. com alguém e não tem ninguém pra falar. Aí você vai ter que falar o quê? No telefone. Nossa, eu odeio A gente fala com quem? Com vocês, ora. Né? Vocês estão aí pra isso, essa é a utilidade da vida de vocês, conversar comigo. E hoje foi quando mais rendeu lá no grupo, você viu? Tinha umas Nossa, 200 eu vi. mensagens. Não é? Eu parei de ver, tipo, 1 minuto foi 200 mensagens. Falei, oxe. Dado que a fofoca não vai render, né? Lua em Aquário, Mercúrio em Gêmeos. É bem isso. Fofoca rende, que beleza. O tema de hoje vai cair Fofoca não, certinho, né? Com o tema com Mercúrio em Gêmeos. Vai sim. Vai, sempre cai certinho. Isso aqui é E tudo qual- programado pelos deuses. Exato. E qual o tema de hoje, Gilvan? O tema de hoje é pra você que quer aprender astrologia. Então a gente vai falar umas dicas, coisinhas, né? Coisinhas poucas. Umas coisas básicas, assim. É uma pergunta recorrente das pessoas, falar assim, eu sempre gostei de astrologia, mas nem sei por onde começar, né? Isso aí a gente já ouviu bastante. Sim, a gente recebe perguntas, né? Uma amiga minha tava falando assim, o que é importante de verdade na astrologia? Porque assim, eu sou de Leão, mas acho nada a ver o que me marcam na internet. Não é eu que falo ali, entendeu? A pessoa já me perguntou também, o que é ascendente? Por que a lua importa? É comum, assim. E pra você que sempre sabia que era importante, aí ó, hoje nós vamos falar as pequenininhas coisas que são importantes pra você saber da astrologia. Umas coisinhas assim, básicas, né? Por baixo. É, que a gente fez assim por alto, assim, 5 minutinhos, assim. Aquelas dicas assim pra vocês ficarem de cabelo em pé. Vocês vão ficar mais perdidos, porque a gente tá aí, ó, faz 200 anos estudando astrologia. Mentira. Ai, faz uns nem 3. faz 200 anos. Você que E é o quê? velha. Sempre tem que aprender, entendeu? Então, Nossa, bate. Chamou de velho. Foco. sempre tem que aprender. Então, assim, ó, o caminho, assim, ó, não vai acabar, gente. Só isso que eu digo pra vocês. Não comecem. Mas então, se não acaba, por onde começa? Começa por onde a curiosidade mandar, gente. Eu não sei se existe um lugar só. Eu comecei por fazer uma mapa astral na internet e achei que tava dominando. Aquele site, assim, né? Me diz o que é umas 3 páginas, 4 de texto sobre mim, falou tudo da minha vida, óbvio. Só que não. Então, mas eu acho que assim, todo mundo começa ou pelo seu próprio mapa pra tentar descobrir o porquê que tá errado, Ou pelo mapa do crush. ou pelo mapa do crush, né? Mas aí, Por isso a gente aprende a astrologia, né? Pra ver se vai dar certo com o crush. O resto, né, é só consequência. mas eu acho que a gente Quem tem começa. leão forte no mapa começa pelo seu. Deixa o Gilvan falar, gente. Fala, Gilvan, toda hora me te corta. Mas eu acho que assim, a gente começa a decifrar, tipo, o que tal planeta significa, ou o que tal casa significa, o ascendente significa, né? E começa então por isso. O que vocês começariam? Pelas casas, ou pelos planetas, ou pelos signos? Eu acho que pelos signos, porque pro iniciante ele já tem uma noção do que é o signo, porque ele conhece pessoas que têm aquele signo. Então ele já tem uma noção do estereótipo. Aí começa a aprofundar esse estereótipo e sair dele, né? Por familiaridade sim. Ele é contato. Mas pra ter um pouquinho de lógica, eu já ia pras casas, entendeu? Se bem que uma vez que você entende o signo... Eu iria nos planetas. Ai, planeta! Ah, tá vendo? Todo mundo aqui vai pra um no canto. Cada um por um lado. A gente tá ajudando muito. Eu iria nos planetas, mas por quê?
Porque os signos a gente já sabe um pouquinho de cada, querendo ou não. Os planetas, quando você começa a entender eles, a simbologia deles e a mitologia, daí você começa a entender também os outros signos, porque cada planeta também rege os signos. Então você começa a fazer associações dos signos. Então você não precisa estudar o signo. Eu acho que o planeta primeiro e depois o signo, talvez. Tá bom, ponto pro Gilvan. 10 pontos pra Grifinória. Não, tem razão, realmente. Começar pelos planetas é um bom começo. Mas olha só, eu já penso assim, como a gente falou, né? Vai se a gente é autodidata ou faz um curso, que é um caminho no final das contas, né? Mas vamos lá, a gente pega um mapa astral. Então, de fato, a gente analisa primeiro o signo, como vocês mesmo colocaram. É o que a gente tem mais contato, né? Mas, primeiro, quem não conhece nada, só conhece signo. Mas a partir do momento que você visualiza aquela roda cheia de símbolos e traços e coisas na sua frente, é que você descobre que existem mais coisas. Então, aí sim você vai para os planetas, porque você descobre, bom, o planeta tá em tal signo, porque aí tem a legenda lá, né? Mas o que significa tal planeta em tal signo? Aí você começa, né? E aí tem que saber bem a casa também, né? A casa tem muita importância. A melhor ordem de análise do mapa astral é pela casa. Mas para quem não tem nenhuma noção de nada, fica difícil entender a casa. Porque aí tu olha lá, tem um planeta dentro da casa, tem o signo da casa, tem a cúspide da casa. É muita coisa. Eu acho que é planeta primeiro, depois o signo, porque você vai entender em que signo tá aquele planeta. E daí você vai ver a casa. Eu acho que daí você vai, buscar, ok, eu tenho Vênus em Escorpião. E onde que ele tá no mapa? Ele tá aqui em cima. Isso é casa 9 ou casa 10? Daí você vai descobrindo. Uhum. E, com certeza, se você sabe esses 3 elementos, minimamente, né? O planeta, signo e casa, você desvenda aí, digamos, 60% da coisa de uma maneira rasa, você consegue já saber fazer alguma lei. Você já sai do que a maioria não sabe. Você já começa é verdade. A maioria não sabe. Mas não sei se chega a 60, porque daí quando tu viu que tu chegou nesse, eu tenho um monte de estereótipo, e agora como é que junta tudo? Aí vem os aspectos. Os aspectos que são... Tem aspecto, polaridade, qualidade, elemento, jogar tudo Mas isso. Mas eu acho que assim, já andou meio caminho sabendo esses 3. Eu acho que uns 50%. Você andou a primeira casinha do jogo. É mais ou menos Eu isso. acho que 50, não chega a 60, não. E é onde começa a pergunta. Pelo menos pra mim agora, porque o site lá na internet, ele te dá tudo, né? Signo, planeta no signo, planeta na casa. Ah, claro, né? É só você juntar, Aí quando tu 1 vê isso, mas isso não combina com isso. Por quê? Não faz sentido. Porque eu acho que aí que levanta de Aí é que tu começa a realmente querer entender melhor. Porque, na verdade, o que acontece é que você lida com um monte de texto, aí também fala por experiência, eu acho, porque acho que todo mundo aqui não começou com um curso, ou seja, começou com curiosidade do próprio mapa, e depois, assim, foi para um curso, né? Mas é pensar assim, bom, eu leio lá, minha descrição é Mercúrio em Escorpião. Mercúrio em Escorpião quer dizer o quê? Aí eu vou lá, leio um monte de informação, não entendo nada, só assimilo aquele monte de texto, depois vou passar pro próximo, já esqueci o anterior, né? Mas não tem a liga, né? Aí é que vem um aprofundamento, que eu acho que se você começa a aprofundar no que são os planetas, no que são os signos, no que são as casas, aí a coisa começa, mas aí existe um nível de aprofundamento que nem todo mundo está disposto a. Mas quando você está disposto a, você descobre que existe muitas coisas. Eu acho que daí depois disso, depois de ter esses 3 já alinhados, digamos assim, ok, já sei esses 3, já vi todos os meus posicionamentos de planetas e casas. Já tenho bengalas astrais de montão. Bengala pra usar já a torre tenho as minhas direito. bengalas, né? Agora, o que eu faço? Eu tenho que decifrar essas linhas aqui que estão... É isso aí! Porque tem Aí é que fodeu. um monte de linha, né? Aí é que estão as tretas da gente. As tretas estão nas linhas, né? Assim, eu quando vi a primeira vez o mapa, eu encarei como se você visse um funil de cima. Ou seja, os signos são a borda mais alta assim, né? Ou seja, é o mais raso, né?
E quanto mais você vai entrando na parte dos planetas e casas, você vai entrando, ou seja, você vai adentrando. Vai se aprofundando. E quando você chega nos aspectos, é o ponto mais profundo, eu diria, né? Então, em termos de você conhecer, né? Pelo menos é uma visão minha, sei lá. Não sei se tá... Faz sentido. Não, faz sentido. Eu acho que ele afunila mais ainda quando você começa nas técnicas. Mas vamos entrar nisso depois. Depois a gente entra nisso. Do Gilvan, Profecção Hoje vamos ficar no mapa natal. Mas eu diria que se você sabe essas 4 coisas, você já tem um carro, você já tem um Fusquinha. Olha, e essas 4 coisas, a dica é, essas 4 coisas você acha fácil em qualquer canal de astrologia, de internet, no YouTube. Você acha em blog escrito, aliás, no nosso tem. Né? Você encontra em outros sites em inglês, em vídeo que tem muita gente ensinando, então, tipo assim, eles vão tem livro em PDF também. Livros. Coisa. Eu acho que esses 4 são assim, eles não são nem o básico, eles são assim o essencial. A introdução. Astrologia, capítulo 1. Astrologia 101, né? Agora eu já sei tudo, né? Tô grandona. Mas sabe aquela técnica e tal? Puta que pariu, vou ter que estudar tudo isso do zero. Não, daí você vai entrar e vai entender a questão de polaridade ainda, né? As qualidades e os elementos, né? Que isso é como se fosse um conhecimento anterior. Entraria dignidade também nessa conversa ou não? Acho que dignidade entra depois disso. A dignidade no estudo dos planetas, né? Quando tu começa a estudar mais profundamente os planetas, tu começa a perceber as dignidades. É que eu acho que isso são elementos que entram, na verdade, quando você passa do nível de decorar as coisas e querer entender porque aquilo é interpretado, falado daquela maneira. Porque aí você começa a ter que ter as qualidades, os elementos, entender a essência. Na verdade, eu acho que o mais de certa maneira, complicado e também maravilhoso pra gente dentro da astrologia é que ela trabalha com uma linguagem que a gente não está mais acostumado, mas o ser humano como um todo não está mais acostumado, que é a linguagem simbólica, né? Então, quando você vai falar de planetas, né? Então a gente fala tanto lá no blog, veja o nosso blog lá. Tem a história dos mito, planetas, que envolve o planeta e o Deus relacionado àquele planeta, porque tudo isso é uma linguagem simbólica. Você tem que mudar um pouco o seu set de pensamento para você decifrar mensagens simbólicas. No final das contas, na minha visão, o mapa astral é uma mensagem simbólica. Por isso é um mapa, né? Senão seria um texto. É um mapa, né? Você tem que ir decifrando ele ali. E eu acho que o ser humano tá habituado com a linguagem simbólica, só que tem um certo preconceito. Porque, assim, a gente é criado numa linguagem simbólica. Quando a gente é pequenininho, tem 4, 5 anos, a gente aprende todo o funcionamento da sociedade através das historinhas, através da linguagem simbólica. A gente assiste filmes, a gente vê livros. A gente esquece isso, Sim. Eu acho. Eu não acho que a gente esquece. Eu acho que é desvalorizado, assim, por um pensamento que é muito, né? A gente vive numa sociedade muito yang, né? De produtividade, de atividade, tem que ter aquela coisa assim, ó, de função, de lógica. A gente vive numa sociedade materialista. E quando a gente parte para astrologia, é interpretativo, é simbólico, tem que entender o que está por trás das palavras, né? Por trás dos símbolos. Astrologia é de humanas, não é de exatas também. Então, quando eu digo que a gente esquece, é realmente isso. A gente começa a pensar tão racionalmente que mesmo quando você faz humanas, por exemplo, né? Você vai fazer um curso de semiótica, que daí você tem que pensar meio que abstratamente. Então você já tem que pensar em símbolos. Quando você pensa em design, que daí você vai estudar a questão de cores, por exemplo. Nossa, você tá descrevendo um curso de moda. Eu fiz isso. É que eu fiz design também, tá? Né? Mas você vai entender a história da cor, da onde que veio a cor, o que a cor significa nas culturas e tudo mais. Então você tá decifrando o símbolo que é a cor, por exemplo, vermelho.
né? Depois você vai decifrar o símbolo, que é a cor azul. E por que o vermelho se usa, por exemplo, no marketing, porque a rede de fast food é vermelho, normalmente. Né? Então tem esse simbolismo por trás. E a astrologia, ela traz um simbolismo mais arcaico. E que a gente tem que estudar isso, porque a gente não aprende isso rápido. Não sei se é arcaico, é primordial, né? Porque tudo, a gente ouve falar de 4 elementos desde sempre na vida, né? Que a Terra é composta por 4 elementos. E, claro, esses 4 elementos se combinam de milhares de formas, né? Mas a gente sabe disso. Não é uma coisa que a gente não sabe, é uma coisa que a gente tem que associar. Reaprender. Eu acho que é reaprender também. Porque, por exemplo, a questão das qualidades, né? De cardinal, fixo e imutável. Lembra-se a questão do começo, meio e fim, né? Sim. Corpo, mente, espírito. Né? Então, essa triplicidade, né, que eles chamam até. Então, isso a gente tem que reaprender realmente, porque a gente sabe, mas a gente sabe tão pouco porque não é dito agora nessa sociedade moderna. É que assim, aquilo fica tão por trás, porque tá em tudo, de todas as formas, né? Como tu disse, no design das coisas, nas formas, na matemática, tudo. O Yin Yang, por exemplo, que você até falou, a sociedade Yang. Então a gente tem que traduzir isso, tipo, ok, o que você quis dizer? Que a gente esquece. Por exemplo, a matemática, né? A matemática também, ela tá em tudo e a gente esquece que ela tá ali, né? A gente esquece que existem números, cálculos, fórmulas para fazer um caderno, por exemplo, para fazer um vaso. E tem aquela linguagem, existe uma linguagem por trás daquilo ali. E a mesma coisa é a linguagem dos elementos. Ela tá ali, ela tá presente. Só que a gente esquece, a gente se torna insensível para ela. Mas falando então de astrologia, tá bom, então a gente sabe o básico. Okay. E aí, quantos tipos de astrologia tem? O que eu vou estudar, né? Só o que eu vou aprender, né? A gente chegou ao número de quantos tipos de astrologia existem. Então, eu acho que assim, a gente começa a entender, porque primeiro a gente quer entender a gente, né? Eu acho que quando a gente pega o mapa, a gente quer falar assim, isso bate comigo. É, né? É tipo assim, é o principal. Então a gente faz. O crush bate comigo, né? Então eu acho que o que a gente busca no começo é a astrologia moderna, a psicológica, tipo, tá funcionando comigo? Então, ok. Só que daí depois que você tá aprendendo, você começa a ver que tem outros tipos que os antigos estudaram também. E que tem de outras culturas também. Então você começa a perceber algumas diferenças, técnicas de leitura, de coisas assim que você tem que começar a estudar. Exemplifique, Giovanni. Exemplificar, ok. Então assim, a gente começa entendendo, ok, que eu tô ali, o mapa e tal, ele tá refletindo o que eu tô sentindo ou o que eu tô passando. Ok, mas como que, por exemplo, uma revolução solar, porque até então você já vai saber o que é uma revolução solar, porque você já vai... Como que se lê uma revolução solar? Como que você vai entender isso? De onde que ela veio? Você começa meio que a se perguntar isso, né? Então daí você começa, tá, mas o mapa começa a prever o meu ano? Mas como assim o mapa prevê? Ele também prevê coisas? E daí você busca na história, tipo, o mapa, como a Dani já comentou em vários podcasts, né? Que os antigos usavam mapas pra, tipo, vou guerrear, não vou guerrear, né? É bom plantar agora ou não é? Ou você vai na parte preditiva. E na parte preditiva, que daí entra vários outros elementos, você cai na tradicional, que é o que eu tô recorrendo, digamos assim. E daí você começa a ver muita coisa tradicional que já não é mais tão psicológica assim. Você vai olhar o mapa com outro olhar, né? Então você começa a aprender que depois tem a Védica, né? Que é lá da Índia. É da Índia, né? É Os hindus, né? Depois você sabe que existe a chinesa,
que ela lida com outro tipo de elemento, outros bichos, Não, um outros comentário símbolos. sobre a chinesa, que uma coisa interessante que eu vi é que tem associações com a nossa astrologia também, mas que eles têm aqueles signos, né? O signo chinês é anual. Por quê? Porque eles valorizam muito a questão da prosperidade. E a prosperidade é regida por quem? Por Júpiter. Quanto tempo Júpiter fica no signo? 1 ano? Um ano. Olha que interessante. Então são 12 Que foi uma símbolos, né? associação que eles perceberam de uma maneira diferente. São 12 signos. Mas olharam o mesmo céu, né? Obviamente. Olharam o mesmo céu, mas não se preocuparam em e a influência pessoal na minha vida. Não, eles querem saber do coletivo e do... Sim. E da prosperidade, né? Da sorte. Tem a astrologia mundial, tem a kármica, por exemplo, para quem é bem mais espiritualizado. André, ele pode falar disso. Quem acredita nas vidas passadas aí, o que fomos, o que seremos, o que a gente veio resolver nessa vidinha. Eu não acreditava não, mas depois de uns tapas que eu levei na cara, não teve jeito. Então, eu acredito. Eu acho que todo mundo começa de não acreditar. E aí tu vai vendo aquelas coisas, não, mas então, isso aqui da minha vida... Mas isso né? funciona, mas isso, né? Tipo, tem um sentido, tem uma lógica por trás, não é meramente adivinhação. Então, tem uma lógica e tem uma prática, né? Tu vê ali, tipo, a coisa acontecendo na prática na tua vida, tu diz, oi, como? Engraçado que a gente vem de uma cultura, como a André estava falando, né? A gente vem de uma cultura muito materialista e atualmente, né, que se preocupa muito com realmente a matéria. Então, o domínio da ciência, isso é um assunto todo do podcast, mas só para resumir a história, então a gente não valoriza muito o que não é a premissa básica de ciência. A ciência trabalha com matéria. E a astrologia ela não trabalha com a matéria necessariamente. Ela trabalha com uma outra esfera de vivência, de organização, né? Que é a esfera astral, que a gente pode dizer assim. Então, de energética e tal. Então, ela foge da ciência. Então, a gente tem de primeira... A gente aprende no mundo material que tem que ser prático e tem que ser material. Né? Então a gente começa a bater isso com uma coisa que ela não tem uma aplicação material. A esfera dela não é material. Então a gente tende a achar que ela não é verdade. Que a aplicação ela não tem comprovação material. Até porque tem aquela lógica, né? De que é assim na Terra como no céu. Ou assim no céu como na Terra, whatever. Que eu acho que a astrologia... que a astrologia não... a Bíblia. É, verdade. Eu li. Só 2 vezes inteira. Só isso. Então é aquela história, assim como a ciência não explica, não tem que se envolver na religião e tal, porque a espiritualidade é outro aspecto que foge à ciência. A astrologia também... É algo que nós não temos meios ainda de provar, né? A ciência científica, na verdade tem, que as pessoas não se interessam em provar, e nem a astrologia se interessa nisso, né? A tradição fala, né, que os lábios do conhecimento estão abertos aos ouvidos da sabedoria, né? Até porque eu acho que astrologia não significa que, assim, os astros vão determinar, tipo, a nossa existência. Até porque não são astros, são símbolos, né? Não, então, porque, assim, o que interessa é que essa sincronicidade, palavra difícil. Aê! Que, tipo assim, entre os estados de humor, atividade, evento diário, eles conversam diretamente com os trânsitos. Você pode querer acreditar nisso ou não, entendeu? Só que, assim, essa sincronicidade, palavra difícil, eu anotei isso, gente, é por isso que eu tô bobo, assim. Que ela também não significa que esse determinismo, sabe? E nem casualidade, e nem uma coincidência, assim. Quer dizer que, assim, ela não é por acaso. É um acaso que não é por acaso. E é por isso que ela não pode prever futuro, mas ela nos dá um conjunto de símbolo, entendeu? Que você vai traçando ali, vai costurando pra ver onde você pode chegar com essa informação, entendeu? Você não pode chegar, é isso e aquilo e acabou. Não, se eu tomar um caminho diferente, não vai ser assim. Eu vejo dessa forma. Ela não vai prever o futuro. Até porque o futuro não existe, né? Mas ela vai prever as energias que vão estar naquele futuro. As energias. E a energia, se eu não me engano, a energia
a energia do corpo humano já foi provada, não foi, Marcos? Que o corpo tem energia. Os mesmos átomos que tem no universo. Porque nem a física define muito bem a energia, né? O que é energia? Uma comporta-se como partícula, comporta-se como onda. Então, na verdade, a energia já é um estado um pouquinho acima uma evolução, vamos dizer assim, da matéria. Já vai entrar na física quântica? Quarta dimensão, teoria das cordas. É física quântica, isso aí. Podcast, peraí, eu só comentei da energia. Eu comentei da energia por quê? Porque, assim, tem a questão, por exemplo, que a gente aqui no Ocidente, né, a gente crê muito nisso na ciência, mas lá no Oriente, eles têm essas técnicas baseadas nas energias, a acupuntura e tudo mais, né? E essas técnicas são até usadas, por exemplo, no SUS, aqui no Brasil. Sim. Mas não é todo mundo também, né? Porque a gente tem aquela visão de que o Oriente é aquela coisa, todo mundo usa medicina ayurvédica, todo mundo usa medicina tradicional chinesa. E não é bem assim, sabe? Eu converso com um indiano que eu falo em astrologia, ele... Tá evidente? Não. Exatamente. A gente acha que lá a astrologia havaiana, todo mundo usa, não é bem assim. Não é bem assim, é que nem aqui, tem gente materialista em todo lugar, gente. A gente já falou dos tipos de astrologia que existem, mas também tem as especialidades, né? Que daí você vai entender que existe um mapa natal, um mapa trânsito, um mapa de revolução, um mapa de sinastria, um mapa de preditivo, né? Composto, um sobrecomposto e esses mimos todos. Né? Um mapa de eletiva, um mapa do céu do momento para fazer horária. Então daí você fala mapa de regência que descobrimos hoje. Lua progredida. E aquele lá não entendi, não, gente. Não, Revolução lunar. Parte da pergunta, né? Eu acho que isso é legal, porque a astrologia natal ela vai partir da pergunta de, quem sou eu? A astrologia eletiva vai tentar qual o melhor momento, né, o quando, né, e assim vai. Então, a predição que vai acontecer, então acho que parte tudo da pergunta e a astrologia técnica, né, como um todo. O conhecimento, a astrologia é um todo, né, mas você ramifica de acordo com a pergunta, isso é legal, né? Astrologia horária, que tiro foi esse? Bem isso. Mas eu acho que é a questão que, se a gente for colocar a astrologia como uma metáfora, tá, gente? Mas como um curso de graduação, esses mapas seriam as especialidades, né? A pós-graduação. Pra onde você vai, entendeu? Eu vou focar na natal, eu vou pra eletiva, eu vou pra horária, eu vou pra preditiva, né? Até porque a gente estuda tudo, mas eu acho que, assim, usar tudo em uma consulta astrológica, acho que nenhum astrólogo é capaz no universo. Eu acho que fica muito doido, né? Você usar tudo. Ninguém vai entender. A gente não entende. Se a gente não dividir, a gente não entende. Que dirá os outros. Mas a gente também tá seguindo, né? O caminho. O andar da carruagem. Mas é aquilo que isso é o que mantém o geminiano na astrologia. Tem muita coisa pra aprender nas entrelinhas. Porque senão eu já tinha saído e já tava fazendo outra coisa, entendeu? Quando enjoa, tem mais coisa. Exatamente. Mas é isso. Mas eu acho que tudo deriva da pergunta, né? Então a gente fala assim, a gente não usa tudo numa consulta, mas qual a pergunta, né? Isso é o essencial. Você quer se conhecer? É Natal. Você quer saber o que vai acontecer? Pode ser trânsito, preditiva, enfim, como a gente comentou lá em cima. Então, tudo parte da tua pergunta, o que você quer saber, né? Porque é um mar. Você não consegue dizer tudo. Você passa meses dizendo tudo. Nada. Eu acho que não, acho que a vida, porque eu não achei todas as respostas do meu mapa ainda. Mas eu acho que a pergunta mais feita, digamos assim, numa consulta, deve ser tipo, quando vai acontecer isso? Não é? Quando eu vou achar alguém, quando eu vou namorar, quando eu vou ter problema de saúde, quando eu vou, sei lá, me dar bem na carreira, né? Para a maioria das pessoas, sim. Né? E esse quando, nessa astrologia preditiva, que a gente vai indicar, olha, essa é uma melhor época, ou
vai ter uma energia positiva nesse período, tem as técnicas, né? E daí tem várias técnicas. Então, as principais técnicas, pelo menos que até então a gente sabe. Todo dia alguém descobre alguma nova. Não sei se todo dia, mas eu acho que até então é as que a gente sabe, né? Tem a de trânsitos, né? Que a gente já fez um podcast falando de trânsitos astrológicos. Tem a de revolução solar, né? Que a gente também já gravou um podcast, deve ter saído ou vai sair. Vai sair. Porque o editor é geminiano. Exatamente. A gente nunca sabe quando que vai sair. Se você não ouviu ele, volta porque já deve ter saído. Progressões são várias, né? Não é só secundárias e terciárias, lá tem mais disso. Terciárias, solar. Tem várias. Tem a primária, tem a secundária, tem, enfim, outras progressões, né? Tem as direções primárias, que essa eu não sei nada dela. Lufas, tamo junto. Eu também não, nunca parei pra ver. A profecção, que é uma técnica... Que é o Gilvan, nosso professor, porque a gente tá aprendendo com ele. Que é uma técnica da tradicional, né, Gilvan? Uma técnica da tradicional. A Firdária, que também é uma técnica, eu não sei se da tradicional, da védica, ou o que eles misturam. E o que mais que tem? Eu acho que são essas, né? Senhor do Tempo. Olha, a gente ainda não citou um negócio que faltou, lembrei da Firdária agora. Acho que a Firdária, na verdade, eu posso estar falando besteira, mas é árabe. E você tem a astrologia... não existe uma astrologia árabe, mas, aliás, na verdade existe, né? Mas boa parte da astrologia sobreviveu com os árabes, né? Durante a Inquisição na Europa e tal, quando isso foi meio que suprimido, né? Então os árabes têm muita parte em todas essas técnicas, né? Eu acho que a Firdária veio da árabe. Eu acho que pode ser, sim, né? A profecção, Firdária e tudo mais. Firdária não, profecção, tem a outra que é a Zodiacal Release, são técnicas helênicas ou helenísticas, né? Dos gregos, que veio pelo... um astrólogo chamado Valens, alguma coisa assim, se eu não me engano. Ele que falou, e daí veio o pessoal estudando em cima e testando. O principal proeminente, digamos assim, dessas técnicas, principalmente do Zodiacal Releasing, é o Chris Brennan, que ele também tem um podcast em inglês, né? A profecção ele fala também. Tem. The Astrology Podcast. The Astrology Podcast. Né? Então, tem as profecções, né? Que quem trabalha com a tradicional usa profecções ou signos ativos, que eu já ouvi falar esse nome também. Então, tem essas técnicas que a gente conhece. As que a gente mais usa, digamos assim, são 3 a 4, né? Trânsitos, revolução solar, a progressão secundária e eu, particularmente, gosto muito da profecção. Eu usaria essas 4, né? Mas depende de cada um e tal. O que usar, né? O trânsito é diário na minha vida, é diário na vida das amigas, que liga o que tá passando no céu hoje. Eu sou a moça do tempo astrológico. Eu acho que os trânsitos são bem, como se fala, virou o novo horóscopo. Mas verdade. Não o horóscopo. Não, assim, o horóscopo veio dos trânsitos, né? Só que pegaram umas partes dos trânsitos e esqueceram as outras. Eu acho que. Então, a gente tem que analisar. Como a gente tem que analisar como um todo. Eu acho que assim, ao invés de falar para cada signo, você fala das energias do momento, né? Da semana. Pra tentar resgatar um cadinho da credibilidade. Sim, mas o legal nem essa parte assim, existe essa energia, mas se eu conheço o meu mapa, eu sei que eu tenho um signo por exemplo, que é cardinal, e tem uma quadratura de cardinal, e eu aplicar aquilo que eu sei que está acontecendo no momento no meu mapa, aí dá efeito, saber que existe, para cada um vai pegar de um jeito, sabe? Então o mais importante é conhecer o próprio mapa primeiro. Primeira coisa, conhece-te a ti mesmo, como diria algum filósofo que tem um nome. Platão maravilhoso. Conhece-te a ti mesmo.
né? Mas eu acho que todas essas técnicas, elas são usadas junto com o mapa natal, ou principalmente. Sim, mas é que muitas vezes as pessoas leem o horóscopo e elas não sabem, elas veem um vídeo de trânsitos e boiam, né? A gente volta na primeira parte. A primeira coisa é o mapa natal. É, o mapa natal, você tem que saber o básico seu. Todas essas técnicas só vão fazer sentido à luz do mapa natal. Todas. Aí depois a gente tem o quê? A sinastria. Que é o que todo mundo ama. Todo mundo ama, mas pouca gente conhece. Curioso, né? Vai, Marcos, você pode comentar sobre isso. Sinastria. Não era tu? Não era tu, João? Não, pode falar a técnica de mapa sobreposto. O Giovanni agora tá mestre só das profecções. Ele largou assim. Geminiano que fala. Geminiano que fala. Mas deixa o Marcos falar. O Marcos, ele se especializou nisso. Sinastria é quando a gente... É finalmente aquela pergunta que a gente faz lá quando a gente faz o primeiro horóscopo, assim, vai dar certo com esse crush? Aí nessa altura da vida a gente já tá até casado, mas a gente descobre a sinastria, né? Assim, tá bom, se você separar um dia, quem sabe vai valer a pena. Mas enfim. Aí brincadeira. Não, valeu a pena pra alinhar as ideias com o crush. Exatamente. Não, porque daí depois quando você separa... Depois que você separa, você vai ficar muito seletivo. Mas a sinastria nada mais é do que a sobreposição de dois mapas natais para você avaliar qual é a relação entre essas pessoas, tanto os desafios que tem dentro dessa relação, né, e as coisas que fluem bem. Geralmente as coisas que fluem bem você já sabe, ou você não percebe, como, né, a gente percebe geralmente, a gente tem a mente voltada para as coisas ruins, né, então a gente quer sempre ver os defeitos. Mas, na verdade, é justamente esclarecer quais são os pontos que fluem bem e quais são os desafios, né? Então, aquelas linhazinhas no meio que a gente sempre fala, a gente vai ler aquelas linhazinhas, né? E ler se é um quadrado vermelhinho, lá em geral, bom, são os desafios, né? Se tá um oposto ou tá, ai meu Deus do céu, o que fazer agora, né? Enfim, então a gente vai fazer isso dentro de uma sinastria. Tem dois tipos, né? Que é justamente quando a gente faz ou o mapa composto, né? Que é sobreposto, na verdade, são esses dois. Ou tem um que é também interessante, que é o tal do mapa composto, que é quando a gente faz a técnica de juntar os dois mapas e gerar um terceiro mapa com o ponto médio dos dois primeiros mapas, né? Que também vai dar indicações interessantes de como é aquela relação. Mas é como se aquela relação já fosse um indivíduo por si só, né? E não mais dois, né? Mas que também é interessante. A sinastria e composto a gente não usa só para relacionamento, não. Também pode ser para você com empresa, você com colega de trabalho. Mapa sobreposto, né? Entre... Não, também. Entre a gente chama de sinastria, mas seria o sobreposto, né? Uhum. É um mapa de relação. Então você pode ter relação com a sua melhor amiga, com o seu cachorro. Com sua mãe, seu cachorro, qualquer coisa. Lá você pode fazer esse mapa. Não tem um só crush. E daí nessa que você está estudando esses mapas e você já passou por tudo isso, né? Você paralelamente está estudando tanto a história quanto a mitologia, né? Agora é a parte da Dani. Porque a Dani é ela que ensina a gente, na verdade. Ai, meu Deus. Então, eu vou usar um pouco das palavras do Carl Jung, né? Que ele sempre estudou astrologia, essa coisa psicológica junto. Então, ele considerou bastante que os mitos, eles eram relacionados a um inconsciente coletivo que ativava na humanidade esses arquétipos das pessoas, como te diz, aqui na Terra como no céu. E que, assim, que esses povos antigos, eles estudavam com profundidade, ao contrário de... a gente estuda, né? Mas não é todo mundo, infelizmente, que estuda com profundidade os ciclos da natureza, o relacionamento com filosofia, astronomia, matemática. Então, eles também relacionaram esses arquétipos a deuses que a gente relacionou a planetas. Vamos supor, o Sol é representado por Apolo, a Lua por Selene, ou por... Como era o nome da outra, Andrelli? Você lembra? É Selene, quem mais? Tem Hecate, tem Perséfone, tem... Como é que é o nome? E tem as... Ai, eu sei qual que tá querendo dizer. O nome que a gente até esquece. A irmã do Apolo, Artemis? Tem essa de... whatever, é isso aí. Aí tem Mercúrio, né, que a gente associa a Hermes. Tem Vênus, que é a Afrodite.
Marte é o deus da guerra, que é associado a Ares. Temos Júpiter, que é o próprio Zeus, que todo aquele seu excesso de capacitada e whatever, que é tipo de, né, fanfarrão da vida, exagerado, que é Júpiter. Saturno, que é o chatonildo, Cronos. Saturno, bem isso. E tem Urano, que só vem pra ferrar a nossa vida, né, que também era o papai de Cronos. E o nome dele é Urano, não lembro o nome dele. Você lembra o nome de Urano? Kairos. Urano. Eu acho que Urano é Urano mesmo. Acho que é Urano. Não, tem outro nome pra ele. Tem o nome me fugiu grego. Agora. Me fugiu Kairos? agora. Eu acho que é Kairos. É céu, pronto. Kairos. Whatever. Agora vamos pra Plutão, que é o nosso querido... Eu tô louca pra sair aquele filme do Jovem Hércules lá, só pra me ver o Hades. Quem é que vai fazer o Hades? Que é o Plutão, o nosso conhecido Plutão. Eu só gosto de Plutão por causa do desenho, gente. Me julguem. Tá. Te julgamos. Pelo menos alguém gosta de Plutão, não é mesmo? Né? Eu gosto do desenho. Eu gosto de Plutão. Mas eu acho que, além dos mitos, a gente também estuda, por exemplo, os simbolismos. Sim, simbolismos, arquétipos. Dos signos, o desenho dos signos, né? Que o Marcos já fez uma série de posts. Uma série de posts no Instagram. Quem quiser saber mais, pode ir lá. São os ditos arquétipos, né? Que, tipo, todos esses deuses, eles eram mesmo um alter ego das pessoas. Tá? Por isso que as pessoas se identificavam com eles. E também tinham, como é que eu vou dizer? Uma isenção de culpa. Porque, se o Deus faz isso, eu também posso. Entendeu? Olha, o bengalismo começou desde sempre. Desde sempre, bengalismo astral. Mas eu acho que os deuses, eles eram tão imperfeitos justamente para mostrar o quanto a gente pode ser maléfico, digamos assim, quanto a gente pode ser ruim, o quanto a nossa sombra pode aparecer se a gente não trabalhar a nossa qualidade, né? Porque é aquela ambivalência, assim, ó, isso aqui pode ser uma grande qualidade, mas no excesso é um defeito, é aquela coisa. Eu acho que isso que os deuses tinham esse propósito de mostrar. Tem um aspecto interessante, eu tenho estudado um pouco, falo sobre filosofia e esses temas de justamente das religiões, né? Então, quando a gente fala dos gregos e toda essa mitologia em torno da religião, e assim também são os hindus, apesar de ser politeísta, ou seja, você ter vários deuses, eles sempre tinham uma manifestação de um deus, alguma coisa que primordial, ele ficava todo, que era englobado pelo todo, e esse todo seria o que nos representa. Então, quando eles estudavam os deuses em separado, né, tinham os deuses em separado, eram simbologias para dividir as facetas humanas. Assim como o nosso pastel é dividido e tem esse tipo de coisa, né, quando a gente relaciona com a astrologia, né? Mas que é um todo que a gente queria ter. Então, quando uma pessoa tinha problemas no amor, ela ia estudar Vênus. Quando ela tinha problemas de impulsividade, eles iam estudar Marte, né? Separadamente, mas eles não tinham a ideia que cada um era separado, era um todo, assim como a gente é um todo, né? Isso que é interessante e enriquecedor quando a gente estuda justamente o que são essas mitologias. E lembrando, né, que eram tradições orais. As pessoas não tinham aquela possibilidade de deixar escrito num lugar todos os termos científicos que a gente tem hoje, né? Então elas tinham que colocar através de simbolismos que fossem fáceis de memorizar, das pessoas entenderem esse conhecimento. Exatamente. E como tudo é muito rico, e a gente percebe isso na astrologia, por isso se usa simbologia, né? A linguagem simbólica, porque justamente quando você tem muita informação para dizer, você não consegue dizer tudo claramente. Então a gente usa de símbolos, que, né, já diz, a imagem vale mais que 1000 palavras, porque os símbolos completam essa imagem e você consegue ter toda a dimensão daquilo em poucas palavras, poucos símbolos, né? Por isso uma linguagem simbólica. Vide qualquer comercial na TV. Porque quanto por cento da nossa linguagem não é verbal, não é? Digamos, 80% da linguagem. Então...
Mas agora, pra gente ir finalizando também, né? Vamos falar assim, tipo, qual é o material que você recomenda ou que você gosta de estudar? Por onde, né? Buscar essas coisas. A gente tem a mesma linha de raciocínio pra isso ou não? Porque se tiver, eu posso citar algum. Não, a gente vai cada um falar o que você gosta de estudar, na verdade. Então tá, bora lá. Quem vai primeiro? Vai, Dani, fala. Fala você, então. Débora Mexica, eu acho que vai ser entre eu e a Andrelli. Eu e a Andrelli também ouvi ela, né, Andrelli? Muito amor. Né? Tem o Encontros Astrológicos da Débora Mexica. Tem o Conversa Astrologia, que acho que é a Laís Ribeiro o nome dela. Laís Ribeiro, maravilhosa. Tem o Carlos Holanda. Tem o Astrologia Sistêmica, que é a Astrologia Mundial, que é muito bom. Tem a Cia dos Astros, eu não sei se tem, faz um tempinho que eles não atualizam, mas o que tem lá é muito bom. O conteúdo que tem lá. Tudo no YouTube, gente, que ela não falou. Isso tudo no YouTube. Eu esqueci de citar esse... É verdade. Então você estuda muito por audiovisual. A Ana Rodrigues, que acho que é astrologia tradicional, se eu não me engano. Que é muito bom. Marcelo Levi é bom. A Tiffany Justo, que também tem um conteúdo bem interessante para quem curte trânsitos, para quem curte essa questão de acompanhar o que está acontecendo, que tiro foi esse. Então... Mas o que você normalmente busca para você ir se atualizando, estudando? Essa é a pergunta, não é as dicas só pros outros, mas é o que você faz normalmente. O que eu faço é de tudo um pouco, eu sou geminiana, né? É livro. Bengala. A bengala tem que estar sempre presente, ela tá aí pra isso. Atualmente até Instagram tem bastante conteúdo, viu? Esses canais no YouTube. Por exemplo, a Nemi. Ela não tem YouTube e o canal... Ela no Instagram tem bastante coisa. Então também é um canal a ser visto. Então, eu estudo mais por livros, eu gosto de ler bastante, eu escuto podcast, então eu escuto o The Astrology Podcast. Eu leio alguns livros de astrologia, mas meio que cursos básicos, né? Tipo, sempre voltando ao essencial, para ver como que tal astrólogo vai falar uma outra coisa diferente e tal. Eu também uso esses outros, mas não com toda frequência. Eu escuto muito stories ou lives, assim, ou vídeos do YouTube também, de outros astrólogos para estudar. Então, o que eles estão falando sobre isso, a Nemi. Artigos em inglês também eu procuro bastante em sites e blogs. No Astro tem bastante, eu ia comentar depois que tu falasse que eu uso muito também blogs, né? Porque ali tu digita no Google, lê rapidinho, aquela de leitura dinâmica, tá ali o conteúdo, pá! Mas tem um blog que eu gostei muito de astrologia tradicional, que é o Astrofera, com PH. É muito bom para a questão de astrologia tradicional, e ele fala um pouco da Védica, ele fala um pouco de vários outros. Tem os sites maiores também. O astro.com em inglês é muito bom também. Isso, e tem tradução para o português também. Tem o Astrolink, que também tem muito conteúdo. Tem o Personari, que alguns conteúdos são pagos e tal, mas tem alguns conteúdos que são abertos também, que também dá para estudar. E você, Marcos, o que você estuda? Por onde? Para quem começa, eu comecei, a gente também tem um link por causa disso, né? O canal do Marcelo Levi no YouTube, porque ele se propõe a explicar o início básico, assim, eu acho que para quem está começando, ele tem muito conteúdo legal, né? E depois a gente evolui. E ele tem uma série sobre os crushes. Então, assim, eu acho que é legal começar por lá, porque ele coloca o básico, ele faz o esforço de tentar te explicar. Os outros que a gente comentou, a maioria deles já são um pouco mais avançados, né? E tal, mas são ótimos, é claro. Eu uso muito o YouTube, comecei muito usando o YouTube, aí depois te acessa os livros, embora digitais, alguns mais antigos, mais bons. Então, porque eu também vejo que o audiovisual chega a um ponto que ele é raso, porque é a limitação dele mesmo, ou seja, com o YouTube nem sempre você consegue muito tempo, né, para levar a coisa. Então, eu acho que é bem por aí. E depois tem outros os blogs. Eu acho muito interessante essa questão do blog, porque todo mundo que está nessa de astrologia acaba que tem muito geminiano, sabe, na astrologia. Então eles acabam tendo que colocar para fora essa questão, sabe?
que estão aprendendo, até para reforçar o conhecimento e tal. Então isso é legal, porque ele compartilha com as pessoas o conhecimento, né? Então é legal por isso. Aí mas tem várias fontes, né? Tem o Instagram, tem artigos. Realmente o Astro.com é maravilhoso nesse ponto, tem muita informação, basta saber procurar. Todo dia você descobre informação nova. Naquele site, todo dia você descobre informação nova, igual esse negócio de hoje. Tem as páginas de meme no Facebook, no Instagram também, que é bom pra fazer aquela... jogar astrologia em cima dos amigos, astrológico, Mas eu acho que, assim, uma coisa que a gente até fez enquanto a gente fazia o curso, eu pelo menos fiz, que é uma prática muito boa, é a gente analisar o mapa de outras pessoas, né? Uhum. Não apenas ler o nosso, mas isso quando a gente tá aprendendo. Quantos mapas eu não li bem superficialmente, que se eu for ler hoje, eu vou falar certeza. Assim, gente, mas é totalmente diferente. O que eu falei pra tal pessoa? Dá aquela vergonha de tipo, cara, tinha tanta coisa a explorar aqui, eu só falei isso. Tem tanta gente que, tipo, às vezes eu teria que falar assim, deixa eu ler o teu mapa de novo, porque eu aprendi tanta coisa nova que eu tenho que ler de novo. Não, então, fazer um review dos amigos. Ler o mapa de familiares, de amigos, enfim, gratuitamente mesmo, porque a gente tá estudando, né? Porque a gente vê aquilo ali e diz, não, mentira. Aí a gente vai lá e vê no mapa das pessoas e, cara, fecha. É até chato, porque a gente olha pro mapa das pessoas e fala assim, não vou nem falar isso, porque isso é tão óbvio. Ele vai falar assim, você me conhece? Exatamente. Né? Então você acaba nem falando aquilo, porque fala assim, então, eu já te conheço, isso daqui bate. Tem uma dica legal, pelo menos que pra mim acabou sendo muito assim, é que a gente tenha sempre a tendência de aprender isso tudo e aplicar no nosso mapa, com a ideia de que, bom, o nosso mapa a gente sabe como é que é. E na verdade, o que pelo menos eu percebo, não sei a opinião dos meus colegas, mas a gente é muito cego pro nosso próprio mapa. Bem, verdade verdadeira, isso é verdade. A gente é muito cego. Então, assim, o nosso mapa, embora a gente sempre tenha curiosidade, eu mesmo estou aprendendo qualquer coisa, eu estou relacionando com o meu. Mas fazer um mapa de outras pessoas te dá uma segurança maior do conteúdo, porque realmente a gente é muito cego pelo nosso próprio mapa. Então leia de outras pessoas. Com certeza. A gente tem muito sentimento, muita coisa projetada ali em cima e tem coisas que a gente simplesmente passa batido. Se a outra pessoa não vê, a gente não percebe. É verdade mesmo. E é muito legal, porque quando a gente mesmo aprende alguma coisa nova, quantas vezes eu não passei coisas pra Andrelli, né, que eu falei, deixa eu fazer suas efemérides, deixa eu fazer tua profecção anual, deixa eu fazer... faça tudo o que quiser comigo. Porque daí... deixa eu fazer sinastria, por exemplo, do Marcos, né? Então, muitas vezes a gente vai fazendo dos outros e os outros conseguem. A gente fala alguma coisa diferente para eles que eles não tinham visto antes no mapa próprio. Exatamente. Aí uma outra dica: não faça do seu pai e da sua mãe, a não ser que eles confirmem as coisas, porque outro que também você projeta muito sentimentos e visões. Eu confirmei com as minhas avós. Eu realmente buguei fazendo da minha mãe. Eu não consigo fazer da meus pais. Até hoje. Gente, algumas coisas eu consigo, mas tem coisas assim que bloqueia. Que eu digo, não vou nem mexer mais. Não são bons exemplos. Mas daí pra frente... eu super fiz. Confirmei os horários, tudo com meus avós. Com as minhas avós. Falei assim, as minhas avós acho que eu não vou conseguir confirmar. Não, é bom fazer o mapa sempre. Depois tu faz a sinastria. Mas se você for interpretar... Você comete você bate muito coisa do tipo que você acha que realmente tem isso. E tem umas limitações de algumas coisas assim que tu já tem aquela projeção em cima que tu não enxerga. Simplesmente, tu já tem aquela visão da pessoa fechada, digamos assim. Nossa, mas ainda serve pros mapas. Pra isso. Então tá, gente. Eu acho que como um podcast de dicas, né, de coisinhas, né? Olha, mas aliás, tem uma fonte importantíssima que nós não citamos de conhecimento. Claro! O que é, Dani?
Delírios Astrológicos no Facebook, no YouTube e o blogspot.com. E temos o @delírios.astrológicos no Instagram e delírios.astrológicos@gmail.com para e-mail para falar com a gente. Manda pergunta, manda o que vocês quiserem lá que a gente responde. Falem com a gente adora falar, olha bem. Ouve bem, aliás. A gente tá aqui falando pelos cotovelos. A gente fala tanto que a gente tem que se segurar quando vem convidado. Verdade. Então, aproveitem que lá o nosso Instagram, nosso blog principalmente, é uma fonte inestimável, inesgotável de conhecimento. O ego, chega em flow. Talvez não tão tradicional, talvez um pouco delirante, né? Mas você pode até ver algumas coisinhas com a gente. O tantinho debochado. Então vê lá, se tiver no YouTube, deixe seu joinha, né? Curta, compartilhe, comenta. Enfim, essas coisas todas. Indica pra aquela amiga. Indica pra aquela amiga que quer começar os estudos de astrologia do boy, fala assim: olha, esse podcast, escuta ele que ele tem o caminho das pedras. Exatamente. Né? Olha só, gratuitamente, olha que beleza. 0800. Né? Então, até mais. Já muito foi. Obrigado. Tchau, gente. Foi um prazer na rádio. Tchau, Mercúrio com vocês. Próxima. Não é? Papai. É comum, assim. Entendeu? Nossa, eu falo muito, entendeu, tá? Entendeu? Entendeu? Todo mundo entendeu. Aqui tá com o Mercúrio enquadrado com a Virgem. Beijo. Hoje tá todo mundo geminiano. Mercúrio em Gêmeo. Papai. Que medo. Tô com medo. Pequenos passos para aprender astrologia. Baby steps. Eita, cortou. Foi aí. Baby steps, eu falei. Baby Ah, step. tá. Eu entendi bisteca. Eu também. Bisteca. Já vou Ai, brincar, né, gente. Dani? O Marcos fala exatamente. Entendeu? Esse entendeu meu, eu tenho que largar. Só que toda hora eu falo isso. Continua, E Dani, eu corto.